Guardem um momento. Muito bem. Bom dia para todos vocês, meus alunos das turmas 2 e 3 do primeiro ano da mineração. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nossa aula já está sendo gravada e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do nosso programa, né, da Química do primeiro ano, tá? O capítulo 2 trata de um tema específico, que é a estrutura atômica. Até a aula passada, nós tratamos dos conceitos básicos da química. Hoje, nós vamos tratar da estrutura atômica. E esse assunto, estrutura atômica, vai ser desenvolvido ao longo de três aulas síncronas, né? Hoje, no próximo dia 6 de outubro e no dia 13 de outubro, depois do feriado. Então, nós vamos trabalhar esse capítulo em 3 aulas síncronas, tá? Vou colocar aqui, já vou compartilhar a minha tela com vocês, naquele mesmo esquema que a gente tem adotado, tá? E mais, volto a repetir, tá, gente? Sempre que alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer algum comentário, não se acanhe, não tenha vergonha, tá? Vergonha é não perguntar, ok? Aí abre o microfone e faça a pergunta, tá? Se for uma pergunta mais elaborada, uma pergunta, vamos chamar de uma pergunta mais complexa, escreve no chat e me avisa no microfone. Ô, Lucas, dá uma olhada lá na pergunta do chat, para eu voltar lá e ver a pergunta, tá? Ok? Tem que me avisar. Se tiver alguma pergunta escrita lá no chat, me avisa pelo microfone. Dá uma olhada lá, ok? Aí eu volto lá e olho. Então, como sempre a gente faz... Opa, peraí, aqui, ó. Como sempre a gente faz, tá aí o nosso cronograma, essa é a aula de hoje, tá? Nós estamos iniciando o capítulo 2, que trata da estrutura atômica da matéria. E hoje nós vamos ver alguns modelos atômicos, tá? Nós vamos ver o modelo atômico do Dalton, nós vamos ver o modelo atômico do Thomson e vamos ver também o modelo atômico do Rutherford. Então, além, é claro, do modelo clássico lá dos filósofos gregos lá da antiguidade, né? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula muito tranquila, ok? Eu quero frisar para vocês o seguinte: lá no Moodle, tem alguns vídeos que eu baixei do YouTube, tá? Eu coloquei os links lá, muito interessantes sobre esse assunto, tá, gente? Tem lá, eu coloquei lá uns 5 ou 6 vídeos. Esses vídeos, eles são muito importantes. Vocês podem assistir a qualquer hora, tá? Eles são muito importantes para a complementação dessa aula minha aqui, porque minha aula é uma aula muito curta, né? São 1 hora no máximo, tá? Nem isso, 50 minutos. Então, vocês assistirem esses vídeos é muito importante vocês assistirem, porque eles são um suporte, uma complementação. E é claro que a gente tem a nossa apostila, né? Que já está lá na página do Moodle também. A leitura da apostila, com calma, né? Não é só na aula aqui hoje, não.
A apostila é a base da nossa aula, mas é importante que também vocês façam uma leitura dessa apostila com, com um tempo, com calma. E não esquecendo também daquele livro que eu falei com vocês, né? O Ricardo Feltri. O livro do Ricardo Feltri chama Ricardo Feltri, volume 1. Vocês conseguem baixar esse livro na internet. O PDF, é esse aqui que eu estou mostrando aí, ó. O PDF dele é muito fácil baixar ele na internet. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Ricardo Feltri, esse cara aqui, ó. Tá? Esse livro é muito bom. Vocês podem baixar o volume... Na verdade, dá para baixar o volume 1, os volumes 1, 2 e 3. Tá? O 1 do primeiro ano, o 2 do segundo ano e o 3 do terceiro ano. Já baixa de uma vez e guarda aí num pendrive, aí, guarda aí no seu computador. Tá? Esse livro é muito bom. Eu sempre preparo minhas aulas por ele. Estamos aqui na página 95. Você, daqui a pouco a gente vai voltar nele aqui. Tá? Vou usar ele como ilustração de alguns tópicos que eu vou apresentar aqui hoje, né? Tá? De alguns tópicos que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Ok, gente? Então, esse livro do Feltri é muito bom. Muito bem. Então, hoje a gente começa o capítulo 2, que é o capítulo chamado de estrutura atômica. O nome já é autoexplicativo, porque trata, o próprio nome já mostra, né, de como os átomos se organizam, se estruturam, como é que é a estrutura do átomo. Todos nós sabemos, vocês já aprenderam lá no 9º ano, né, do ensino fundamental, que o átomo tem uma região central chamada núcleo, e tem uma região envolvendo esse núcleo onde estão as cargas elétricas, onde estão os elétrons. Tá? Essa região é chamada de eletrosfera. Ok? Só que, para chegar até esse ponto, toda uma história da química, uma história da ciência está envolvida. E é o que a gente vai fazer agora, tá, gente? Nós vamos passar pela história até chegar no modelo atômico atual. Né? Então, vamos seguir em frente. Bom, então, desde os primórdios, desde o início da civilização, lá dos primeiros momentos em que o ser humano começou milênios, lá no início da civilização, e principalmente com os gregos, né? Com os gregos. Os gregos tentaram explicar a constituição da matéria usando os elementos terra, ar, fogo e água. Né? E também os conceitos de quente, frio, seco e úmido. Isso lá na Grécia Antiga. Lá, né? Mas os dois filósofos gregos, chamados Leucipo, tá? E o aluno dele, ele tinha um aluno chamado Demócrito, lá na Grécia Antiga, por volta de 400 anos antes de Cristo, né? 4 séculos antes do nascimento de Cristo, eles difundiram a ideia do átomo
constituído por partículas que eles chamaram de átomos. Essa palavra, lá do grego antigo, átomo, significa sem divisão. O prefixo a significa não. O sufixo tomo significa divisão. Então, átomo significa não divisível, sem divisão. Então, o que esses caras falaram, os dois aí, o Leucipo e o Demócrito? O retrato dele aqui, ó. Uma pintura, né? Barbudo. Na época não existia máquina de cortar a barba, não, né? Tudo barbudo, cabeludo, né? É brincadeira, eu tô brincando, né? Tá? Isso é uma reprodução de alguma tela, né? De alguém que fez alguma tela, algum artista desse aí, né? Tá? O que esses disseram? Que se pegasse a matéria, se pegasse a matéria, e aí ela fosse sendo dividida em pedaços cada vez menores, ia chegar um momento que não mais seria possível dividir a matéria. Você pega um bloco de rocha e vai quebrando, quebra, vai quebrando aquele bloco de rocha. Ia chegar um momento em que não mais seria possível dividir aquela matéria. Aí, esses dois filósofos, eles eram filósofos gregos, tá? Disseram que aquela menor partícula da matéria, menor partícula, que não seria mais divisível, deram nome a essa partícula de quê? De átomo. De átomo. E a gente usa essa palavra até hoje. Só que a gente sabe que o átomo, né, gente? Todo mundo sabe que o átomo é divisível, claro. Bom, aí, vamos passar para frente. Aí, olha lá, em 400 anos antes de Cristo. Ó. Bom, aí. Olha lá. Opa, deixa eu diminuir um pouquinho. Tá. Aí. Passando pela história, né? Vamos acelerar um pouquinho. Passando pela história, veio o Império Romano, né? A Grécia Antiga, depois veio o Império Romano, cujo auge foi na época do nascimento de Cristo, Jesus Cristo, né? Tá? E o Império Romano sobreviveu até a invasão dos bárbaros, né? No século VI, no século V depois de Cristo, né? Nos anos 500 e alguma coisa. Tá? Desse ponto em diante, teve início o que os historiadores chamam de Idade Média. Então, a Idade Média, o marco temporal é a queda do Império Romano. Aí, o Império Romano foi tomado pelos bárbaros, foi fracionado, aí a estruturação política, geopolítica mudou. Nós estamos falando de Europa, tá? Nós estamos falando de Europa. Tá? Na América, nas Américas Sul, Central e do Norte, só aqueles povos que viviam aqui, os povos, os incas, os maias, aí no Brasil eram as tribos nossas, né? Eu estou falando de Europa, não estou falando também de Oriente, não estou falando de Japão, China, nada disso, estou falando de Europa, ciência europeia. Tá? E geopolítica europeia. Aí veio a Idade Média, dos anos 600, 700, tá? Até nos anos 1400, no século XV. Aí, nesse período, encerrou a Idade Média. A partir daí, tá, veio o Iluminismo, o Renascimento, aquele renascimento das artes, né, e das ciências na Europa. Aí as ciências na Europa tiveram um avanço. Primeiro com a física, tá? Eu tenho um livrinho chamado A História da Ciência, muito bacana. Aí veio com quem? Com Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. A química só se estabeleceu como ciência mesmo, no século XVIII, nos anos 1700 alguma coisa, 1780, 1760. Tá? E esse moço aqui, o Dalton,
Cadê ele? Olha o Dalton aqui, ó. Esse moço aqui, tá? Ele, o John Dalton, o inglês John Dalton, apresentou uma teoria atômica, apresentou um modelo atômico. Qual foi o modelo atômico do Dalton? O modelo atômico do Dalton é basicamente esse aqui, ó. Tá? Ele manteve aquela ideia dos gregos lá do século IV a.C., né? De que o átomo era indivisível, tá? A ideia dele era essa também, ó, de que o átomo era indivisível. Só que ele acrescentou mais duas ideias, mais dois conceitos em relação ao átomo. Além do átomo ser indivisível, eles não seriam visíveis, eles seriam invisíveis. É claro que são muito pequenos, né? Ele está certo, ele estava certo. E ele também apresentou a ideia de que o átomo, além de indivisível, seria indestrutível, o que não é verdade. Tá? Hoje, já há muitos anos, se sabe que os átomos eles são passíveis de serem desintegrados, né? Os átomos podem ser desintegrados por meio da radioatividade, né? Ou por meio das reações nucleares. Então, além disso, o que ele falou? Que os átomos são esferas. São esferas. O que é uma esfera? Uma esfera é uma forma geométrica, né? De uma bola, uma bola. Então, ele diz que o átomo é esférico, não é verdade, não é verdade, a gente sabe que não é. O átomo, na verdade, ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera, mas esse formato não é esférico. Ele disse ainda, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, é o modelo bola de bilhar, modelo bola de sinuca, como se fosse o átomo fosse uma pequena bola de sinuca. Ele diz também que o átomo era maciço. O que significa maciço? Significa que tem massa em toda a sua extensão. Seja na superfície, seja no interior. Tal como uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. Também não é verdade. E disse que o átomo, isso lá em 1803, tá? Que o átomo era homogêneo. E a gente sabe que o átomo não é homogêneo. Aí alguém aí pode estar perguntando, vamos voltar lá na data, ó, a data dele aqui, ó. Tá? Se ele apresentou esse modelo dele no ano de 1803. Olha lá, no ano de 1803. A foto dele aqui, ó. Olha lá, ele também naquela época, foto não, é uma pintura, né? O pessoal punha a mãozinha assim, né? Lá, igual hoje tem umas fotos, né? A gente vê lá no Instagram, lá o pessoal tira foto com a mãozinha aqui do lado, aqui, é legal, né? Mas naquela época também se fazia assim, né? Punha a mãozinha assim, ó, mãozinha assim. Tô brincando, tá, gente? É bacana, não é feio, não, é bacana. Agora, aqui, ó, essa terceira proposta dele, ó, aqui, essa proposta é verdadeira. Mesmo ele afirmando que o átomo era maciço, indivisível, tal, ele fez uma proposta. Ele fez o modelo dele, diz o seguinte, ó, toda matéria é formada por sua própria espécie de átomo, com sua própria massa. E é verdade. Por exemplo, um bloco do elemento ferro. O átomo de ferro, nessa época aí, o ferro era um material já conhecido, né? O cobre também era um material já conhecido, o oxigênio também era conhecido. Nessa época aí, eram conhecidos por volta de 30 elementos químicos, por volta de 30, 35 elementos químicos. Quando eu falo eram conhecidos, porque já tinham sido identificados. O ouro era conhecido, a prata era conhecida, tá? Aí alguém vai perguntar, e os outros elementos da tabela? Eles não existiam? Existiam, claro que existiam. Só que a ciência ainda não tinha
não tinha ainda identificado esses elementos. Urânio e outros por aí, os elementos mais raros, né? Tá? Então, essa época aí já eram conhecidos 30 e poucos elementos químicos. Então, isso que ele falou é verdadeiro. O que significa isso? Aqui, ó, que interessante. Ó. Ele fez isso com base em experiências, tá, gente? Elementos químicos diferentes têm propriedades diferentes, tanto propriedades físicas quanto propriedades químicas. E qual foi a explicação dele? Porque os átomos do ferro e do ouro, por exemplo, são diferentes. Ele comprovou isso. O átomo do cobre é diferente do átomo do enxofre. E, por meio de experimentos, ele comprovou, não só ele, mas como outros cientistas da época. O Proust, o Lavoisier, aquele famoso Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porque ciência é assim, gente. O conhecimento ele não aparece do nada. Quando alguém desenvolve alguma teoria, algum modelo, os outros cientistas usam aqueles conhecimentos para a sua própria pesquisa. Então, Dalton, ele não criou isso aí do nada, não. Ele utilizou conhecimentos de outros cientistas. Do Proust, do Dalton, do Lavoisier. Isso que eu estou falando aqui, vocês, nesse livro aqui do Feltri, nas páginas aqui anteriores, tá? Não nessa página aqui, nas páginas anteriores, vocês conseguem ter um histórico bacana sobre isso que o Dalton propôs aqui. Então, isso que ele propôs aqui na letra C aqui, é verdadeiro. Tá? Outra proposição também, aqui, ó, verdadeira, do Dalton, é essa aqui, ó. As reações químicas são sequências de uniões e separações entre átomos. Verdadeiro. Tá? Os fenômenos químicos, ele observou isso em laboratório. As reações químicas nada mais são do que átomos dos elementos químicos se unindo, se ligando e se separando uns dos outros. Verdadeiro. Essa afirmação ele fez com base na lei de Lavoisier, aquela lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E outra importante também aqui, ó, essa aqui, ó, os compostos químicos, tá? Nada mais são do que grupos de átomos, de elementos diferentes, em proporções fixas. Verdadeiro. Por exemplo, a água. A água é o quê? A água é um composto formado por um átomo de oxigênio, H2O, um de oxigênio e 2 de hidrogênio, H2O. Então, alguns compostos na época, o Dalton, assim como também um outro cientista chamado Proust. Tá? Então, aonde foi que ele errou? É indivisível? Não. É esférico? Não. É maciço? Não. Mas é homogêneo? Não. Mas as outras 3 proposições que são verdadeiras, porque ele chegou a essas conclusões por meio de experimentos, de experiências. Não só ele, o Lavoisier, o Proust, tá? Ok? É o chamado modelo bola de sinuca, modelo bola de bilhar. Né? Olha só o nome dele, Dalton, olha lá o nominho dele, ó, Dalton. Vocês já ouviram falar numa deficiência visual chamada daltonismo? Daltonismo? A pessoa é daltônica. Tá? O que é uma pessoa daltônica? Que confunde algumas cores, não é isso? Tá? Confunde, eu acho que é vermelho com verde, não tenho certeza. Tem vários tipos de daltonismo. O cérebro da pessoa não consegue distinguir algumas cores. Esse moço aqui, né?
esse rapaz aqui, ele tinha essa deficiência visual, ele confundia algumas cores. Daí a origem do nome para essa deficiência chamada daltonismo. Aí, ó, estamos falando também de história da medicina, né? Bom, vamos para frente que o tempo está passando. Aí, o Dalton, gente, foi em 1803, 1803. Aí, esse nosso amigo aqui, ó, o Thomson, o bigode ali, olha lá o bigodão dele, olha lá, o bigode ali, ó, né? Aí, isso aí já é fotografia. Nessa época, a fotografia já tinha sido inventada na França. É só para mim que o áudio dele bugou. Filmagens, o Thomson, tá? Ele, nessa época, em 1898, ele propôs um modelo um pouco diferente, pouco não, bastante diferente do Dalton. Qual foi o modelo? Qual foi o modelo do Dalton? Átomo esférico, maciço, indivisível. O Dalton não falou nada de cargas elétricas, positivas e negativas. Sabe por quê? Nessa época lá do Dalton, não se sabia da existência, não se tinha ainda, a física ainda não havia naquela época distinguido as cargas positivas e negativas na matéria. Só que, olha aqui, ó, 1898, final do século XIX, tá? Só que nessa época aí, quase o ano 1900, quase na virada do século XIX para o século XX, já se sabia da existência das cargas elétricas positivas e negativas na matéria. Já havia cidades, gente, inteiras, iluminadas por energia elétrica. Belo Horizonte já tinha alguns bairros nessa época aí, BH, como diz o mineiro, né? Belzonte, né? O BH, né? Belo Horizonte já tinha bairros iluminados por energia elétrica nessa época. Já existiam as usinas hidroelétricas, né? Que aproveita a energia da água para produção de energia elétrica. Então, o que o Thomson fez? Ele pegou o modelo do Dalton, olha lá, aqui, ó, a esfera, e introduziu uma ideia nova. Qual seria a ideia nova? Que o átomo, olha lá, o átomo seria uma matéria positiva. Então, olha lá, o desenho que eu pus aqui, ó. O átomo seria uma esfera, uma matéria positiva. Então, toda a massa do átomo seria de carga positiva. Aqui o mais grandão, aqui, ó, o mais grandão aqui, ó. Tá? Então, toda o átomo esférico seria positivo e os elétrons estariam distribuídos ao acaso. Olha aqui a figurinha aqui, ó. Os elétrons simbolizados por essas figurinhas amarelas aqui, ó, menos. Esse pessoal aí chamou esse modelo de modelo pudim de passas. Deve ser gostoso, eu nunca comi não, né? Deve ser um pudim, tá? Onde o pudim seria a massa positiva e as passas seriam colocadas ao acaso aqui, ó, seriam julgadas em cima do pudim, tá? Seriam julgadas em cima e representariam as cargas negativas, os elétrons. E o número
número de elétrons, olha aqui, ó. O número de... Então, ele acertou nesse modelo? Não. Tá? Ele acertou no modelo? Não, ele não acertou no modelo. Mas, qual foi a contribuição? Cargas positivas e cargas o quê? Negativas. Nós sabemos que o átomo tem prótons no núcleo, cargas positivas no núcleo, e ao redor do núcleo estão os elétrons negativos. Tá? Esse modelo está certo? Não. Mas isso aqui está certo, ó. Isso aqui, ó. Ó. Isso aí está certinho, ó. O número de elétrons é suficiente para compensar a carga positiva. Então, a carga positiva do pudim aqui seria neutralizada pela quantidade de passas, pela quantidade de elétrons distribuídos ao acaso aqui. Está certo, tá? Nos átomos neutros, o número de cargas positivas do núcleo, prótons, é igual ao número de cargas negativas da eletrosfera. Então, isso aqui que ele falou está correto. Tá? Agora, o átomo é um pudim de passas? Não, não é, né? Ok, vamos para frente? Deixa eu ver se tem alguém chamando alguma coisa aqui. Deixa eu só ver se tem alguém chamando alguma coisa aqui. Não tem, não, né? Tem alguém... Tá, para mim tá, agora voltou. Tá travando? Tava travando? Tá. Agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não esqueçam de me avisar, tá, gente? Se travar, me avisem, por favor, tá? Agora, de qualquer maneira, eu vou fazer duas gravações. Tem a gravação da mineração, que é agora às 10 horas, e tem a da administração. Então, se der algum problema, vocês ainda têm, a aula é a mesma, é a mesmíssima. Ainda tem a chance de assistir a aula da administração. É a mesma coisa, não muda nada, tá? Ok, gente? Então, vamos voltar lá. Vamos falar agora do terceiro modelo. Tá? Vamos falar agora. Ah lá. Esse terceiro modelo, desse cara aqui, ó, desse nosso amigo aqui, ó, o Rutherford, tá? Foi um cientista inglês, tal, muito importante para o desenvolvimento dos modelos atômicos. Só que antes dele, do Rutherford, alguns cientistas, tá, fizeram a descoberta da radioatividade. O que é a radioatividade? Tá? O nome já explica. Atividade de radiações. Esses dois aqui, ó, essa moça aqui, ó, Marie, ela era polonesa, mas morava na França, ela casou com um francês, né, o Pierre Curie, tá? E esse bacana aqui, o Becquerel, tá? Era francês também. Olha lá o barbudo ali, olha lá o barbão dele. Você nem enxerga a cara dele direito, olha lá. O Becquerel, gente boa, né? Ah, esse tem um filme no Netflix. Quem tiver Netflix aí, tem um filme lá que conta a história da Marie. O nome dela é Marie Curie, que o nome é francês, né? O Curie ali fala Curie, né? Ela não ficava rindo, não, é o nome dela, Curie. Ela casou com um francês lá, com o Pierre Curie. Era um físico, né? Então, a Marie Curie, assistam, eu assisti tem um mês mais ou menos esse filme no Netflix, tá? A Marie é com aquela atriz Rosamund Pike, P-I-K-E, Rosamund Pike, bonita, né? Rosamund Pike, bacana, conta a história dela, né? Dela e do marido, do Pierre Curie. Esses dois, a Marie Curie e o Becquerel, e o Pierre também, tá? Estudaram radioatividade. E, inclusive, receberam o Nobel de Física de 1903
que versava sobre esses estudos da radioatividade. Tá? Eles receberam um Nobel. Eles não queriam dar para ela, não, para Marie. O filme mostra isso, que ela era mulher naquela época, hoje ainda, né? Mas na época eles não queriam não queriam uma mulher, né, cientista de jeito nenhum. O filme mostra isso, né? Tá? O que é a radioatividade? Olha lá. A radioatividade nada mais é do que a propriedade, ali, ó, embaixo ali, ó, de alguns elementos químicos, são todos não, tá? Não são todos, de emitirem partículas e radiações. Então, nessa época aí, gente, já se sabia, lá, 1903, que o átomo era divisível, já sabia que o átomo, aquela história lá de átomo esférico, maciço, indivisível, já ninguém acreditava nisso mais, ninguém, tá? Só que ainda não havia um modelo que explicasse como que o átomo era divisível, como é que se dividiu o átomo. Então, aqui ó, a radioatividade, ó. Alguns núcleos de átomos, tá? Eles se transformam em núcleos menores. Eles liberam radiação alfa, beta e gama. Hoje em dia isso é muito usado na medicina, sabia? Tá? Quando você vai, por exemplo, fazer uma radiografia do pulmão, quando a gente vai fazer uma radiografia da perna, um osso quebrado lá, alguma coisa, tá? Aquele aparelho de raio-x nada mais é do que uma radiação gama emitida por um material radioativo. Tá? Então, o átomo, nessa época, já se sabia que ele era divisível. Divisível. Nosso amigo aqui, olha lá o outro bigode lá, o bigodão. O Rutherford, o que ele fez? Ele fez uma experiência. Aqui não está falando não, mas essa experiência dele foi feita em 1911, tá? Com esse elemento químico aqui, ó. Esse elemento químico aqui, ó. Com o polônio. Quem descobriu o polônio foi a Marie Curie, foi aquela nossa amiga ali de cima ali, tá? Porque ela era polonesa, morava na França, mas ela era polonesa. Então, ela, em homenagem ao país dela, ela deu o nome daquele elemento radioativo de polônio. Tá? Inclusive, ela recebeu, depois do Nobel de Física, ela recebeu também o Nobel de Química, se não estou enganado, em 1908, 1908. Lá no filme fala isso lá. Bom, o que o Rutherford fez? Pegou o polônio, tá vendo? Cada cientista aproveita os conhecimentos dos anteriores. O Rutherford pegou o polônio, colocou, vamos direto aqui na figura, aqui. Colocou aqui o polônio aqui dentro, ó, dentro de uma caixa de chumbo, essa caixa aqui é de chumbo, tá? Colocou dentro de uma caixa de chumbo. Por que chumbo? Porque o chumbo, ele não deixa a radioatividade, passar por ele. Essa caixa tem um orifício aqui na frente, tá? E o polônio aqui, ele emite um tipo de partícula que é a partícula alfa. A partícula alfa, gente, na verdade, é um conjunto de dois prótons e dois nêutrons. E ela é emitida a alta velocidade. Se não estou enganado, a 10 mil quilômetros por hora, um negócio assim, tá? É muito alta a velocidade da partícula alfa. Então, essas partículas alfa radioativas saem do polônio aqui na caixa, tá? Aí, o que ele fez? O Rutherford colocou uma placa de ouro no caminho dessas partículas alfa. Pum! Se os modelos anteriores
do Dalton, do Thomson, fossem verdadeiros, especialmente se os átomos fossem maciços, isso aqui, essa lâmina de ouro, funcionaria como uma barreira intransponível. Essas partículas alfa, a alta velocidade, chegariam aqui nesse ponto, pá, e não passariam. Tá? Só que o Rutherford observou outra coisa. Aí que veio a ideia do cientista. O que ele fez? Ele envolveu essa lâmina de ouro por esse anteparo. Isso aqui é um anteparo, ó, por um tambor, tá? E colocou nesse tambor, na parte de dentro desse tambor aqui, ó, em amarelo, tá vendo aqui, ó? Ele colocou essa substância aqui, ó, que eu estou passando a mãozinha, chamada sulfeto de zinco, ZNS. Qual é a importância do ZNS aqui, ó? É uma tinta aqui por dentro, tá? Essa substância, ela consegue detectar a presença de partículas. Então, na hora que a partícula bate aqui na tinta com ZNS, na hora que bate aqui, aquela tinta fica iluminada. Ela fica clarinha lá, fica iluminada. Tá? Então, o que o Rutherford observou? A partícula alfa sai lá do polônio, pela caixa de chumbo, tá, em alta velocidade, tchan, pá! Chega na lâmina, na hora que ela chega na lâmina, ela passa direto. A maioria das partículas alfa passava direto, ó, batia aqui, ó, nesse ponto do detector de partículas. Uma ou outra era desviada, algumas eram desviadas. E mais raro ainda, algumas poucas é que retornavam aqui, ó, pá, voltavam, pá, voltavam. A grande maioria passava reto. Uai, que engraçado. A lâmina de ouro é maciça? Não. O que o Rutherford observou? Que, na verdade, mesmo sendo uma lâmina de ouro sólido, essa placa de ouro não é maciça. Por quê? Porque os átomos não são maciços. Aí, olha aqui do lado a figura, que bacana, ó. O que o Rutherford disse? Tá aqui o desenho, ó. É que o átomo tem um núcleo, olha lá, o núcleo, aquela bolinha lá no meio, pequenininha, pretinha, tá? E ao redor, o núcleo, sim, o núcleo é maciço. E nós sabemos que hoje, esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. Hoje a gente sabe isso. E ao redor desse núcleo está uma região praticamente sem massa, não tem massa, onde estão os elétrons negativos. Então, o que o Rutherford diz? Que o átomo, o modelo dele, que o átomo é como se fosse um sistema solar. O Sol seria o núcleo e os elétrons seriam os planetas. Olha lá, ó. Olha o modelo dele ali, ó. Modelo do Rutherford, do nosso amigo Rutherford. Tá? O átomo apresenta pequenos núcleos, e é verdade. Olha lá, na linha, as pretinhas ali, ó. Aqui no desenho, ó. Tá? Olha o núcleo aqui, ó. Nesse outro desenho, ó. Esse modelo, gente, foi chamado de modelo sistema solar. O que seria esse modelo Rutherford? O núcleo, comparativamente, seria o Sol, e os elétrons girando ao redor do núcleo seriam os planetas. Tá? E esse núcleo é muito menor do que a eletrosfera. Sabe por quê? Aqui não fala, não, mas o Rutherford contou. De cada 10 mil
partículas alfa que chegavam aqui, ó, que batiam aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Tá? De cada 10 mil a 100 mil, de cada 10 mil a 100 mil partículas alfa que trombavam, que chegavam aqui na lâmina de ouro, somente só uma, era desviada. Então, passava 10 mil, tá? Iluminava aqui atrás, ó, iluminava, tá? Passava 10 mil a 100 mil, só uma é que retornava, só uma que era desviada. Então, o que o Rutherford pôde afirmar? Que o núcleo chega a ser de 10 mil a 100 mil vezes menor do que a própria eletrosfera. Por isso que ele afirmou lá, ó, que o átomo, aqui, ó, o átomo é praticamente constituído por vazios, e é verdade. A maior parte do átomo é constituído, esses vazios, na verdade, são os elétrons, né? São os elétrons, aqui, são os elétrons, tá? A massa, o que ele está chamando aqui de vazios, em termos de massa, a massa do átomo está aqui, ó, lá no núcleo, lá no meiozinho, lá na meiuca do átomo. Esse é o modelo do Rutherford, o chamado modelo planetário, modelo sistema solar. Ele teve alguns problemas, teve. Algumas coisas que ele não explicou, teve. Mas qual foi o grande mérito dele? Foi dizer que o átomo tem um núcleo, tá, de carga positiva e uma eletrosfera praticamente sem massa, de carga negativa. Esse foi o grande... Olha lá outra coisa que ele falou aqui, ó. A massa do átomo está no núcleo, correto, isso, e é verdade, e mais. Essas partículas dos núcleos, do núcleo do átomo, são positivas, é verdade, tá? Só muitos anos depois é que foi descoberta a presença dos nêutrons. Nêutron não é positivo, nêutron é sem carga. Só em 1932. Nós vamos ver isso na aula que vem, tá? Outra questão verdadeira aqui, ó. Verdadeira aqui, ó. O núcleo, olha lá, é muito pequeno. E é verdade, é de 10 mil a 100 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. O tamanho do átomo. Tá? Outra afirmativa dele, verdadeira, lá. Tá? Até aqui está certo, até aqui está certo. Os elétrons giram ao redor do núcleo, formando o que a gente chama de eletrosfera. Ok? Só que as órbitas dos elétrons, nem todas são circulares. Algumas são, outras não são circulares. Então aqui, tá, teve um probleminha aí que nós vamos falar na próxima aula. Mas esse modelo dele é praticamente o modelo que a gente conhece hoje, com algumas modificações. Essa foi a grande contribuição do nosso amigo ali, do bigode ali, do Rutherford. Tá? Modelo de Rutherford, modelo planetário, modelo sistema solar. Na próxima aula, nós vamos pegar esse nosso amigo aqui, ó, o Bohr, Niels Bohr, na semana que vem, tá? O Bohr, inclusive, ele foi aluno de doutorado do Rutherford. Ele foi discípulo, aluno, tá? O Rutherford orientou o Bohr. Esse aqui é assunto para a próxima aula. Ok? Deixa eu voltar aqui. Voltando. Ok, gente? Leiam, por favor, leiam essa apostila, tá? Leiam também, se tiverem baixado, se conseguirem baixar o livro do Ricardo Feltri, volume 1,
Então, leiam esse assunto lá, tá? Leiam tranquilamente, como se estivesse lendo uma revista, tá? Não é revista de novela, de televisão, não, é revista científica, né? Leiam despreocupadamente, né? E também, na hora que tiver um horário vago aí, assistam os vídeos do YouTube que estão lá no bloco do capítulo 2, tá? Eles são muito bacanas. Tem um lá que chama Mapa Mental, muito bacana. Ah, os caras lá são fera, os caras são bons, tá? Ok, gente? Beleza? Beleza. Tudo certinho? Então, nos encontramos na próxima semana, no dia 6 de outubro. Ok. Um grande abraço para todo mundo. Eu Bom dia, vou parar a gravação. Um abraço. Tchau, professor. Bom dia. Tchau. Obrigada. Tchau, professor. Bom Tchau, dia. Lívia, Caroline. Tchau, todo mundo. Sabrina, Maria Eduarda, Ana Flávia, todo mundo está por aqui. Tá? Um grande abraço, Isadora, Lívia, todo mundo. Um grande abraço para vocês. À tarde eu coloco esse vídeo lá lá no bloco do capítulo 2, ok? Um abraço.